Saudações rubro-negras, meninas e meninos que acompanham o Papo Fla Maior. Estamos aqui mais uma vez, sextou, hein? Sextou, e aí já viu, né? Sextou, toma cuidado aí, apesar de que o Rio de Janeiro, tomara que pessoas fora do Rio de Janeiro me assistam. Mas quem tá no Rio de Janeiro tá um friozinho bom, tá bom para tomar aquele, né? Mas vai com cuidado, ainda mais se você vai dirigir. Então fica ligado aí, o Miguel, que é o cara, meu parceiro aí, meu amigo, que me acompanha em muitas lives aqui, inclusive nesse fim de semana, fiquem ligados, Miguel vai estar aqui comigo, pelo menos o convite está feito, hein, Miguel? O convite está feito. Domingo a gente deve fazer uma live, eu e Miguel aqui, e a gente gostaria muito de ter a presença de vocês. Já vai no canal do cara também, além de se inscrever aqui, né? Olha, você também já vai lá no canal do cara, o link está aqui abaixo, bora falar de futebol e bora falar de Flamengo, papo de Flamengo, papo Fla Maior. Pô, cara, que papo é esse que o Gerson se arrependeu de ter saído para o Zenit? Que papo é esse do Barcelona chegar pesado com valores estratosféricos no Flamengo? E que papo bom é esse que tem um meio-campista aí chegando, o cara tem características boas para o Flamengo, e já foi falado aqui. E que outro papo desagradável esse tal de X9. Eu já tinha falado aqui. Liga uma coisa a outra. X9, vazamentos, papo Fla Maior no ar. E eu quero ver vocês aqui comigo, hein, até o final. E já deixa aquele like. Curta e também se inscreva no canal, caso você ainda não tenha feito isso. E se você vai ver pela TV, é só você correr com o teu controle remoto para cima que vai iluminar a mãozinha. Vai lá na mãozinha. Não vai quebrar teu celular, teu monitor, fica tranquilo, de boa, que você vai assistir sempre aqui e já se inscreva trazendo o sininho de notificações. O sininho de notificações, ele vai te alertar toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. Combinado? Então vem comigo. Galera, olha aí, ó. Gerson deixou o Flamengo após o Zenit quitar à vista a multa rescisória de 25 milhões, aproximadamente 160 milhões nos cofres no Mengão. Claro, tem a cotação, tem a transação toda, o Flamengo perde parte disso aí, por conta dos impostos, etc. Mas mesmo assim é uma baba, né? E o cara, né, foi ser feliz, mas ser feliz isolado na Rússia, a gente já tinha falado isso, né, Gerson? Então, a matéria por Fabiana Meirelles, e ela indica que o Gerson pensou muito sobre a proposta do Al Nassr, porque lá tem o Jorge Jesus, tem uma liga que é mais exposta, não lá como no Zenit, que fica isolado, e a gente não tem como ver o Gerson, né? Então como é que ia ver o futebol do cara, como é que ele vai ser contratado por outro time, como é que ele vai ser contatado também pelo Ancelotti, né, na CBF aí. Então, irmão, você fez suas escolhas. Se essa matéria realmente, que eu acredito que seja verdade, o cara deve estar bem arrependido mesmo. Isolado, mas com dinheiro. Num país em guerra. Opa, que legal. Mas enfim, cada um com seu... Eu acho que assim, faz parte da vida você tentar seguir rumo. É como uma namorada que quis ir embora da tua vida. Deixa ela aí. Deixa aí. Faz força não, deixa aí. Então é o caso aí do Gerson. Deixa aí, agora, olhar para trás e agora, irmão, agora não dá, né? Então vamos lá. O Gerson, há cerca de um mês, Gerson e o Zenit chegaram a um acordo, lembrando que isso foi antes do Mundial de Clubes, e isso sim, mexeu com o emocional do interno, com certeza mexeu muito nos resultados, apesar de que a gente não pode dizer que o Gerson não se entregou. O Gerson jogou um mundial dentro do nível normal dele. Então, assim, mas cai como uma bomba, né? Tanto que no Aeroflá aqui, milhares de pessoas xingaram ele quando ele estava indo para os Estados Unidos. Enfim, que isso fica de lição, né? Então, com redução da multa na renovação contratual, a saída do Gerson ficou condicionada ao pagamento dos 25 milhões. Isso eu acho que foi um erro do Flamengo, mas eu ainda acredito que lá atrás alguém pensou que era estratégia, né? Enfim, como o Boto tem a visão de que quer ir embora, que vá, então, beleza.
o Gerson está arrependido de deixar o Flamengo. Nos últimos dias, o Zenit acelerou o pagamento da multa rescisória após o surgimento da concorrência do Al Nassr, da Arábia Saudita. O clube russo transferiu o valor diretamente para o Flamengo, que essa ligação aí é feita entre o clube que está contratando, no caso de multa, com dinheiro na mão do jogador. Garantida a transferência. No entanto, Gerson agora se arrepende de não ter escolhido o time árabe, conforme relatado por Diogo Dantas, do Jornal Globo. Aí eu falo para vocês, lá no Al Nassr ele ia ganhar muito mais. Cara, é sempre o dinheiro, né? O cara largou uma idolatria aqui, né? O tamanho da torcida do Flamengo, o amor da torcida do Flamengo para virar mais um jogador que ficou milionário. Legal, porque me parece, quando a gente ouve isso, parece que o Flamengo paga pouco a esses caras, né? Mas, enfim, esse é só o meu pensamento. Eu quero ouvir o teu pensamento, ler o teu pensamento. Deixa teu comentário aí. Você, jogando no Flamengo, com, 3 faixas literalmente, 3 faixas aí no ombro, né, com patamar de jogador, capitão, ganhando bem no Flamengo, para os padrões brasileiros, você está ganhando muito bem. Né? Você vai se isolar na Rússia, jogar ali, fechado ali como se fosse um Big Brother, onde só eles veem o que acontece. Bom, aí é cada um com seu cada um. Diz aí a sua opinião. No lugar do Gerson, o que você faria? Teria esperado um pouco mais antes de confirmar com o Zenit? Antes de ir para os jogos do Mundial de Clubes? Deixa teu comentário, eu vou querer ler e saber o que você pensa. Tensão no Flamengo, eu avisei sobre X9, eu falei aqui, eu e Miguel, quando a gente, nas nossas lives, a gente já vem falando sobre X9, lá vem o X9 de novo, hein? Lá vem o X9 de novo. Nesse caso aí do Pedro, é meio esquisito, né? Porque o X9 que pode ter tantas vezes vazado uma escalação antes de um jogo, que é desgastante para o técnico, começa a fritar o técnico ali, né? Por exemplo, até o Felipe já sofreu isso. Até o Felipe Luiz já sofreu isso. Que é a questão de vazar uma escalação. Pode agora ter vazado de uma forma errada o interesse do Flamengo em vender o Pedro, e na verdade vem a diretoria agora, o próprio BAP agora reagiu à insatisfação entre Pedro e o departamento de futebol. Cara, isso abala muito, né? Segundo a mídia, né, e as notícias que eu venho aqui obtendo e analisando, o BAP tomará uma providência. Que providência é essa? Vai mandar o cara embora? O próprio cara que ele escolheu? Né? Muitos nomes aí estão sendo cogitados que pode ter sido esse X9, né, que vazou uma informação errada. É diferente de vazar uma escalação, mas vazou um negócio que pode até envenenar. Né? Graças a Deus a galera tá equilibrada, mas é um vacilo danado. Inclusive a cabeça do Pedro, né? Como é que o Pedro deve ter recebido essa notícia aí? Para começo de conversa, 15 milhões eu acho pouco, se fosse o caso de vender o Pedro. A última quarta-feira foi um dos dias mais tensos do futebol do Flamengo, desde o início da atual gestão, em dezembro de 2024. Não por causa da eliminação da Copa do Mundo de clubes no domingo, mas devido à revelação da insatisfação existente na relação entre o clube e o atacante Pedro. Vou repetir aqui algo que o Vene Casagrande, que ninguém tem dúvida de que é um grande jornalista, informou que não há nenhuma insatisfação do Pedro para com o elenco ou do Flamengo querendo vender o Pedro por estar insatisfeito com o jogador. Então, meus amigos, isso aí é página virada já para mim, estou só comentando aqui porque deram mole. E o BAP tem que fazer alguma coisa para cuidar disso aí. Eu acredito que isso não é uma coisa que deva se repetir. Né? A gente tem que blindar nossos jogadores e principalmente um cara do tamanho do Pedro, né? Tamanho até a altura dele. Galera, notícia boa, né? Pelo menos já, como a gente já vem alertando aqui, há quanto tempo, eu e Miguel, eu mesmo aqui nos meus vídeos solos, que vem chegando aí um cara que provavelmente vai substituir o nosso Coringa em alto nível. Eu vou deixar aqui alguns cards para vocês assistirem os vídeos anteriores e dar aquela moral aí, deixar aquele like, assim como você já vai deixar nesse aqui, né? Eu sei que você vai deixar, para isso, dar uma moral pro canal, né, cara? E manda esse link
para os seus amigos, para todo mundo se informar sobre o Flamengo, nível torcedor para torcedor. Vem comigo, cara. Papo Fla Maior. Jorge Carrascal está muito próximo de se tornar jogador do Flamengo. O clube carioca já está alinhado com o staff do meia colombiano e nesta semana entrou nos detalhes finais da negociação junto ao Dínamo de Moscou. As partes já acertaram valores que giram em torno de 12 milhões de euros fixos, com mais 2 milhões de euros em metas. No total, o Flamengo deve pagar algo próximo de 90 milhões por Carrascal. De reais, tá? Então, assim, dentro do que o Flamengo vem vendendo, do que o Flamengo ganhou também no Mundial de Clubes, eu acho que essa negociação aí não vai ficar pesada para o Flamengo. Resta saber o salário dele, né? Porque o salário do Jorginho ficou lá em cima. Então, pelo menos, assim, é um moleque novo ainda, né? Está diminuindo ainda a faixa de idade do Flamengo. E isso também interfere na produção. Um cara experiente, mais novo, né? E aí um cara multifacetado. Então, de repente, é uma boa opção o Jorge Carrascal. E aí tem um interesse também do Flamengo no Ezequiel Barcos, já antigo também esse interesse, né? Então ele está atualmente no Spartak Moscou. O clube carioca está mapeando o mercado. A posição do Barco é bem parecida com a posição do Jorge Carrascal. Então eu acredito que chance de evoluir essa negociação, visto que, né, a gente está falando de valores muito altos, inclusive o Ezequiel Barco vem sendo um cara muito valorizado. Então não está no esquema que a diretoria programou entre vendas e compras. Ele passa a ser um cara que está fora dos padrões atuais da diretoria, o que eu acho muito bom, né? Eu acho muito bom agir com consciência. Você já está trazendo aí um Jorginho, já trouxe, né? Você trouxe aí, está trazendo um Jorge Carrascal. Então vamos ser comedidos e ao mesmo tempo eficientes, né? Eu acho que isso tudo é muito importante pensar até para o futuro do Flamengo, porque lá na frente você vê que o time não fica engargalado e ainda assim mantém a excelência. Tu imagina, o Flamengo tá virando uma máquina e tá aí para vender o Wesley, cara. Que o Wesley, muita coisa vai e vem dessa história aí. Ano passado ele quase foi. Tá valorizando cada vez mais o moleque. E aí eu digo para vocês, o Barcelona entrou pesado, ó. Entrou pesado, tá citando aí que tá querendo levar o menino. Segundo o jornal espanhol Sport, me lembra um certo time aqui que briga por um campeonato que eles não ganharam, né? E o Flamengo foi, né, em 87, enfim. O jornal, segundo o jornal espanhol Sport, o Barcelona observa e tem interesse na contratação do lateral direito Wesley, de 21 anos, do Flamengo. De acordo com o veículo, a equipe catalã já cobiça o jogador há 2 anos e inclusive tentou levá-lo por empréstimo para a equipe B em 2023 sem sucesso. O Barcelona continua acompanhando a evolução do atleta e vem crescendo a passos largos no Fla, pensando agora em uma proposta de compra. Ele está incluído na lista de laterais direitos que a Secretaria Técnica do clube acompanha em detalhes, pensando em reforçar a posição na próxima janela de verão, revelou, quer dizer, essa janela agora é de julho, né? O garoto é um típico lateral brasileiro, rápido, valente, isso é verdade. Só ainda tem muito para aprender, né? Evoluir o entendimento do jogo, sendo agora mais maduro taticamente, tem um grande potencial, exaltou o jornal catalão. Ainda de acordo com o Sport, o Flamengo já avisou o mercado internacional que só aceita negociar o Wesley por propostas na casa de 35 milhões de euros, cerca de 209 milhões de reais. Então, assim, uma venda por esse valor seria a terceira maior da história do clube carioca. De suas metas de vendas, de faturamento nesse sentido esse ano, o Flamengo ainda fica aí, né? Se chegar com 35 milhões de euros, o Barcelona, bom, a gente pode conversar. Então, o que vocês acham de todas essas histórias aí, Flamengo, esse papo todo aí? Me ajuda a desenvolver esse papo com seus comentários, com seus likes, com sua divulgação desse link e se inscreva no canal. Além de tudo, assina o sininho de notificações
E tudo isso é de graça, você não vai gastar nada aqui no canal. Vem comigo, Papo Flá Maior. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras!